relação à sua posição de equipamento cultural relacionado a algo que traz orgulho ao povo cearense. Quem não se orgulha, né, de ter nascido na terra que o maior escritor brasileiro nasceu? Né? Quem não se orgulha de fazer parte de uma história que envolve a pessoa que primeiro tentou construir a imagem da formação, do mito da formação do povo brasileiro? Então, por isso também a casa é valorizada. Não só pela estrutura em si que é preservada, mas principalmente pelo que ela significa em relação ao escritor que nasceu aqui. Né? Nesse processo de construção, afinal de contas, José de Alencar, gênio da literatura brasileira, o cultuado pai da mitologia indianista, é cearense, nascido em Vila Nova Real, no Messejano. Nesse processo de construção da citada autoimagem institucional, percebe-se a força dos aspectos relacionados à própria importância cultural do autor e ao fato de ser mantido por uma instituição de enorme credibilidade perante a sociedade cearense. Isso é fato. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que as duas principais instituições em termos de credibilidade junto ao povo cearense é a igreja e a universidade. Não obstante, esse processo é vivenciado e influenciado por pessoas, sejam as que visitam a casa, sejam as que trabalham na casa. Essas pessoas, em especial os funcionários da CJA, podem nos dar, através de suas memórias, várias pistas do processo histórico e social que envolve as mudanças e permanências relacionadas à vida deste importante equipamento cultural. Nessa perspectiva, o projeto de extensão A Trajetória da Casa de José de Alencar, através da memória dos seus servidores, coordenado pela museóloga da casa, Márcia Pereira, tem grande importância, não só pelo ineditismo da pesquisa, porque se você for pesquisar, você vai ver que não existe ainda uma pesquisa de história oral dentro de uma instituição desse tipo, que é uma instituição tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, né, que tem esse valor cultural, e não tem nenhuma pesquisa, pelo menos que eu procurei, ainda dos funcionários, né, pelo circuito de entrevista do funcionário, para se pesquisar a trajetória da história da instituição. Então é inédita, né? Tem grande importância não só pelo ineditismo da pesquisa, bem como pela enorme oportunidade de se perceber variados aspectos da história da casa. Uma história vista, relembrada e narrada por pessoas que vivenciaram diversos momentos da casa de Alencar nos últimos 30 anos. E são essas pessoas aqui que também nos dão a honra da presença, né? A criação de um banco de dados com as memórias contribui para a preservação de um passado que não poderia ser encontrado em outras fontes, sejam elas quais fossem. Porque existem também outras fontes, documentais, fontes oficiais, atas de reunião, enfim, várias outras fontes que dizem respeito à história da casa, apesar de poucas, né? Mas existem. Mas a peculiaridade da história oral, que nos transcorrer da apresentação a gente vai notar, dá uma riqueza de análise bem maior, na minha percepção, do que essas outras fontes. Preservar a memória da instituição significa preservar e valorizar sua vida presente e futura. A história das instituições, através das memórias dos seus servidores, não é um objeto de estudo desconhecido do Brasil. Já existem diversas instituições brasileiras que desenvolvem pesquisas nessa perspectiva. É o caso, por exemplo, da Petrobras e da Eletrobras. Esses casos se inserem a priori no estilo de ação da prática da história oral definido por Lozano como arquivista documentalista. Nesse sentido, a história oral significa principalmente criar e organizar arquivos de documentos transcritos procedentes de entrevistas gravadas, para sua utilização possível e futura por historiadores ou interessados em nossos tempos. No caso da Petrobras, nas memórias dos deputados, na pesquisa desenvolvida pelo CPDOC, o CPDOC é o Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil, faz parte da Fundação Getúlio Vargas. É o primeiro centro que trabalha especificamente com a história oral aqui no Brasil. Foi fundado em 1975, em São Paulo. Além de trazer pistas acerca da dinâmica organizacional da empresa, também apresenta condições para o desenvolvimento de reflexões acerca do contexto histórico e político mais amplo, como, por exemplo, a participação desses atores na campanha pela nacionalização do petróleo do Brasil.
Essa escolha nessa pesquisa em particular da Petrobras foi feita a partir dessa perspectiva de se analisar não só as representatividades relacionadas à própria empresa, como a participação desses atores, eles entrevistaram os grandes diretores da empresa, os presidentes e diretores executivos, para também perceber essa relação da empresa com assuntos mais gerais, ligados à política brasileira. Por isso, essa escolha. Como vocês vão perceber aqui no transcorrer também, que todas essas opções feitas por quem desenvolve essa pesquisa têm as intencionalidades, que tem a ver com o objeto e a problemática da pesquisa. Tanto no caso da pesquisa relacionada à memória do servidor da CJA, quanto da Petrobras, percebe-se como principal motivador do desenvolvimento da pesquisa a intenção de se criar um acervo de memória sobre a história da instituição. Consideramos uma motivação legítima e importante, porém, acreditamos que é necessário não considerar a fonte oral como simples apoio factual ou ilustração qualitativa. Precisamos não só analisar criticamente o depoimento, como também a forma de como ocorre o processo de produção da fonte. É nessa perspectiva que teceremos alguns comentários acerca do processo de construção dos depoimentos dos servidores que há mais de 30 anos vivenciam a história da Casa de Alencar. Bem, eu dividi essa apresentação em 3 fases. Essa parte mais introdutória, agora a gente vai entrar numa parte que tem a ver mais com a parte teórica da história oral, mais ligada ao processo de construção da fonte, do depoimento, especificamente dos servidores da casa. E depois eu vou entrar na última parte, que é justamente a análise de um aspecto só, porque o material que a gente tem aqui, já coletado pela massa, dá para fazer uma monografia. Né? São muitas informações, são vários aspectos que podem ser trabalhados. Eu trabalhei só por conta da didaticidade da nossa apresentação aqui, facilitar e a questão do tempo também. Né? Mas enfim, vamos para a segunda parte, que eu chamei de História Oral e os Arquivos de Memória. A História Oral, enquanto metodologia, que realiza a gravação de depoimentos, inicia suas atividades, na verdade, no século XX, principalmente nos Estados Unidos. Os cientistas sociais, principalmente os antropólogos, já usam esse instrumento de pesquisa há algum tempo. Mas os historiadores, basicamente nesse período, na idade do século XX, principalmente os historiadores que queriam entender melhor o processo da Segunda Guerra Mundial. Então eles realizaram várias entrevistas com os combatentes da época, do período, para entender essa guerra de uma forma diferenciada, a percepção dos soldados, por exemplo. Mas aí se deu um processo de desenvolvimento, principalmente das tecnologias, e essa metodologia da história oral moderna, né? Moderna porque se você for analisar historicamente, você vai ver que isso, desde a Grécia Antiga, até muito antes da Grécia Antiga, que se já narra as histórias, né? Que a história é preservada através da narrativa. Então não é uma coisa nova, mas essa moderna, que é a utilização da gravação, no caso da Márcia, além da gravação, ela fez a filmagem, que ainda enriquece mais a minha percepção, porque você, além de estar pegando o áudio da entrevista, você também está vendo a imagem, como é que